Agora no exercício 3 eu tenho a seguinte situação. É um círculo, ele dá a medida do diâmetro, que é 13 centímetros, e 12 centímetros é dessa corda aqui, ó, tá? Dessa corda daqui pra cá. Ele quer que a gente calcule x, y, z e t, tá? Repara que x, y, z e t, né, elas estão relacionadas pelas relações métricas do triângulo retângulo, tá? Então, esse exercício aqui eu vou resolver pelas relações métricas, mas antes eu quero saber quem é esse x. E tá fácil achar esse x, né? Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, ele é retângulo aqui, tá? Por que que ele é retângulo aqui? Porque ele é um triângulo que está inscrito a uma circunferência de tal forma que um dos seus lados está passando aqui pelo diâmetro da circunferência. Então, automaticamente aqui é reto, aqui é um ângulo reto. Eu vou pegar esse triângulo aqui, tá? Vou colocar ele bem aqui, destaquei ele aqui. E repara que aqui é o diâmetro que valia 13, aqui é 12, que seria esse cateto aqui. E x é essa medida aqui embaixo, tá? Que é o outro cateto. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, tá? Então vou pegar o quadrado da hipotenusa, então 13 ao quadrado, igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado do outro cateto, tá? Aqui dá 169, é igual a 144 mais x ao quadrado. Então x ao quadrado é 179 menos 144. Então x ao quadrado é 25, essa diferença aqui dá 25. Significa aqui que x é 5, tá? Aqui o x poderia dar menos 5, só que o menos 5 não entra na minha conta, né? Porque é um resultado negativo, eu quero só resultados positivos. Então eu desconsidero o resultado negativo aqui e fico com x igual a 5. Então significa que a medida desse x aqui é 5, tá? Agora eu vou pegar de novo esse triângulo, tá? Destaquei agora em laranja. E agora eu vou tentar achar esse y e esse z e o t, tá? O y, z e o t. Então vamos pegar aqui o triângulo, esse triângulo retângulo. Vou traçar o segmento t, que seria esse segmento em verde. Repara que ele é a minha altura em relação à hipotenusa. Por quê? Porque aqui faz 90 graus, ó. Aqui é 90 graus, então ele só pode ser a altura em relação à hipotenusa. E aí eu quero saber quem é o z e quem é o y, que é o tamanho desse segmento aqui. Vou destacar o ângulo desse vértice aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, automaticamente, aqui, ó, nesse vértice aqui, desse segmento T e dessa parte aqui do cateto, também vale alfa, tá? Vou destacar este outro ângulo aqui desse vértice aqui, que vale beta. Então, automaticamente, aqui também, ó, vale beta, tá? Vou deixar até só na cor azul aqui para não poluir muito o nosso desenho. Então, vamos pensar aqui nesse triângulo retângulo, tá? Aqui você já pode aplicar as relações métricas do triângulo retângulo, se você já conhece todas elas. Só que eu vou fazer aqui passo a passo para a gente entender mais a ideia que está por trás disso. Então eu tenho esse triângulo retângulo, essa medida aqui, que é a medida da altura em relação à hipotenusa, aqui faz 90 graus. Vou destacar todos os triângulos retângulos que estão envolvidos aqui. O primeiro é esse daqui, tá? Esse triângulo que eu extraio daqui. O segundo é esse triângulo aqui. Repara que eu já rotacionei ele, destaquei aqui já rotacionando. E o terceiro é o triângulo maior, tá? Que é esse triângulo aqui. Destaquei já rotacionando. Então vamos olhar só para esses três triângulos. Nesses três triângulos, eu tenho algumas medidas e tem algumas medidas que eu desconheço. Só que eu sei que esses três triângulos, eles têm ângulos congruentes, tá? Alfa, 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 beta, 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 tá? Se eles têm esses ângulos congruentes, então posso afirmar que eles são semelhantes. A partir disso, eles têm os lados correspondentes proporcionais. O que significa isso? Um dos lados do mesmo triângulo dividido por um dos seus lados tem que ser a divisão, a razão entre a divisão dos lados correspondentes do outro triângulo, tá? Então eu vou usar essa ferramenta aí ao meu favor. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um lado que eu desconheço, que é o T, que é esse segmento aqui, que seria a minha altura em relação à hipotenusa lá do triângulo original. Se eu pegar esse T e dividir pela hipotenusa aqui desse triângulo, isso tem que ser a mesma coisa em todos esses triângulos. Esse resultado, essa razão, tem que ser a mesma coisa em todos os lados correspondentes desse triângulo. Como eu sei a medida desse maior aqui, que seria aquele meu triângulo maior, então vou pegar o seu cateto correspondente, que nesse caso aqui, ó, é o 5, e dividir pela hipotenusa correspondente, que nesse caso é o 13. Então vai ficar 5 sobre 13. Esse resultado aqui é verdadeiro, então T é 60 sobre 13, tá? Descobri quem é a altura em relação à hipotenusa. Então, no lugar do T, eu vou colocar 60 sobre 13. Então, aqui é 60 sobre 13 e aqui, que também valia T, é 60 sobre 13. Agora eu vou achar o valor de Y, tá? Usando, de novo, a proporcionalidade desses triângulos. Então, eu vou pegar esse Y aqui e dividir pela hipotenusa. Então, Y dividido pela hipotenusa dele, que vale 12. E a mesma coisa vai acontecer para esses três triângulos. Então, eu poderia pegar esse 60 13avos e dividir pela hipotenusa dele, que é 5. Aí eu acharia Y também. Só que eu vou pegar desse triângulo aqui de baixo, porque está mais fácil de fazer a divisão. Eu vou pegar o cateto, que é correspondente ao cateto Y, no caso aqui seria esse cateto de tamanho 12, e dividir pela hipotenusa, que seria correspondente a essa hipotenusa aqui. Nesse caso aqui é 13, então vai ficar 12 sobre 13. Aqui eu acho que Y é 144 sobre 13, então achei quem é Y. Vou substituir aqui e agora eu vou achar o Z, que é em relação a esse triângulo menor. Vou aplicar a mesma ideia, né? Os lados desses triângulos são proporcionais a esses outros dois, então se eu pegar o Z e dividir pela hipotenusa,
é a mesma coisa que eu pegar dos triângulos correspondentes e fazer essa mesma divisão. Então, vou pegar desse triângulo aqui de baixo, porque está mais fácil de calcular também. Como eu peguei o Z, o lado correspondente a ele nesse triângulo é o 5. E a hipotenusa correspondente nesse triângulo é o 3. Então, vou fazer aqui 5 sobre 13. Então, Z sobre 5 é igual a 5 sobre 13. Tá? Então, significa aqui que essa igualdade está certa. O que a gente conclui que Z é 25 sobre 13, tá? Passei o 5 multiplicando aqui, dá 25 sobre 13. Esse resultado seria o mesmo se eu fizesse nesse triângulo daqui, que eu já sei todos os lados, tá? Se eu pegasse Z, dividisse por 5, é a mesma coisa que 60 13avos dividido por 12. Ia dar o mesmo resultado que deu aqui, beleza? Então, descobri quem é T, quem é Y e quem é Z. Eu fiz aqui de forma mais detalhada, tá? Pra gente aprender a achar essas relações aqui sem precisar decorar. Então, assim, você pode até decorar, mas é bom você entender como que a gente faz, né? Que a gente utiliza isso a partir das semelhanças de triângulos, para caso você esqueça, você acha rapidinho aí, utilizando essas relações de semelhança que tem nesses triângulos aí.